Difícil imaginar uma cena mais paulista do que essa. 100.000 pessoas protestando embaixo de chuva na Praça da Sé. E toda vez que São Paulo se reúne nessa praça, a história do país pode mudar. Em 1932, estavam lá Ferreirinha, estudante de Direito, Juliano Meira, jornalista de um dos maiores jornais do país, e Toledo, dono de uma barbearia no Largo São Bento. Nenhum dos três imaginava que o protesto dos paulistas naquele 25 de janeiro de 32 acabaria levando o país a uma guerra sangrenta. Envolvendo mais de 200.000 homens, inclusive eles, armados de fuzis, metralhadoras e granadas. Uma guerra que empregaria artilharia pesada, combates aéreos, bombardeios de grandes cidades e até batalhas navais. Brasileiro contra brasileiro num confronto violentíssimo. E hoje, quase ninguém sabe que tudo isso aconteceu. A história da Guerra de 32 começa antes de Juliano, Toledo e Ferreirinha nascerem, 40 anos antes do comício da Praça da Sé, quando os militares brasileiros derrubaram o imperador e deram início à República. Por trás do golpe dos militares estavam os fazendeiros e comerciantes ligados ao café paulista. Naquele momento, São Paulo deixava de ser coadjuvante e passava a ator principal na história do Brasil. Nos primeiros 40 anos da República, mudavam os presidentes, mas o modo de governar era sempre o mesmo: defender a qualquer custo a economia do café, principal produto de exportação do país. A produção de café, que não era vendida no mercado, o governo comprava. E queimava se fosse preciso. O importante era manter o preço do café lá em cima. E não adiantava reclamar, porque as eleições eram fajutas. Menos de 5% dos brasileiros votavam, e os resultados eram manipulados pelos partidos republicanos estaduais, controlados pelos fazendeiros. Era o auge do coronelismo e do voto de cabresto. As cidades cresciam. Milhares de imigrantes chegavam, o país mudava, mas os coronéis não percebiam. Em 1929, mesmo ano em que Toledo assumiu a barbearia do pai, Juliano começou a trabalhar no jornal e Ferreirinha entrou na faculdade de Direito, a Bolsa de Nova York quebrou. O abalo da economia internacional causou forte crise no mercado do café. O desemprego e a fome aumentaram. No Brasil, as reivindicações dos trabalhadores eram resolvidas pela polícia com prisões e pancadas. A classe média, que já não tinha espaço político, sentiu-se estrangulada economicamente. Uma das poucas alternativas que os jovens da classe média tinham era seguir a carreira militar: cabo, sargento, tenente. Foram justamente os tenentes, que usavam armas como ferramenta de trabalho, que deram um basta na velha república. Em 1929, os fazendeiros do café paulista brigaram com os fazendeiros do leite de Minas Gerais. Os tenentes aproveitaram que a política do café com leite azedou e fizeram uma grande rebelião, tomando o controle dos quartéis no Brasil inteiro. Era a Revolução de 30. A ação dos tenentes nos quartéis recebeu o imediato apoio da população nas ruas. O presidente Washington Luiz foi derrubado e mandado para o exílio. A República Velha morria, de morte matada, aos 41 anos de idade. Os tenentes colocaram na presidência da República o candidato que tinha enfrentado os velhos republicanos na eleição anterior, o gaúcho Getúlio Vargas. Junto com ele, todos os grupos que apoiaram a Revolução sentiram-se perto do poder. De sindicalistas comunistas a fazendeiros e empresários liberais. Nesse verdadeiro saco de gatos que estava por trás da Revolução de 30, todo mundo queria saber uma coisa: quem, de fato, iria ficar com o poder.
Em São Paulo, jovens liberais do Partido Democrático apoiaram a Revolução de 30. Por isso, esperavam que Getúlio nomeasse para o governo do estado Francisco Morato, homem do Partido Democrático. Em vez disso, Getúlio nomeou João Alberto, um tenente pernambucano que tinha participado da Revolução nos quartéis. A decisão irritou os liberais paulistas. Nos 2 primeiros meses de governo, João Alberto autorizou um comício do Partido Comunista na Praça da Sé. Decretou um aumento salarial de 5% e jornada de trabalho de 40 horas para os trabalhadores das fábricas. E ainda distribuiu para os tenentes revolucionários terras de fazendeiros endividados com o Banco do Estado. Os liberais do Partido Democrático desejavam que a Revolução de 30 desse uma leve modernizada no país, sem mudanças radicais que ameaçassem os seus privilégios. Mas depois do primeiro mês de João Alberto no governo de São Paulo, os liberais paulistas começaram a desconfiar que os tenentes pudessem estar ligados aos comunistas, buscando mudanças profundas.